Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Meimei. E eu queria compartilhar com vocês algo do tema O Obsessor e o Obsidiado. Conteúdo do curso do Shirin, e compartilho com todos os estudantes. E, desde já, sugiro que todos se aprofundem através da literatura espírita. A Sueli Caldas-Schubert tem um livro muito interessante, né? Obsessão e Desobsessão, o próprio livro dos médios, livros de André Luiz. A literatura é riquíssima. E os livros do Manuel Filomeno Miranda, que são riquíssimos também. Então, vamos falar um pouquinho, resumidamente, sobre o processo que traz a obsessão e o obsessor, né? Envolvendo o obsessor e o obsidiado. Então, em relação ao obsessor, busca influenciar mentalmente o obsidiado. Então, ou seja, existe esse processo porque tem a influenciação, a mentalização, vamos dizer assim, através da mente. Nós somos seres energéticos, então a mente é que comanda tudo. Comanda tudo. Então, se existe obsessão, é que existe sintonia mental entre o obsessor e o obsidiado. Então, o obsessor, normalmente, ele é tido como um espírito cruel, um espírito vingativo, um demônio, né? Um demônio. E nós vamos mostrar aqui que não é nada disso. Então, ele é acusado de perseguir, às vezes injustamente, né? Pode ser alguém que privou de nossa convivência em outras existências, até um ente querido mesmo, é alma necessitada de orientação. Então, a Sueli Caldas-Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, no capítulo sobre obsessores, me parece que é o capítulo 13, ela diz o seguinte: o obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibram certamente com a nossa participação. Então, de experiências passadas, traições, guerras, a escravidão no Brasil produz muitos obsessores e obsidiados, né? Tem alguns eventos históricos que é uma fábrica de obsessores e obsidiados. Que no Brasil, a escravidão, aí as grandes guerras, né? A Inquisição, então esses grandes eventos históricos, né? Então, o obsessor é um ser humano, é um espírito, como nós. Estamos no mesmo barco, como eu costumo dizer. Todos estamos no mesmo barco. Enquanto que o obsidiado, ele recebe passivamente sugestões mentais negativas e lhes dá acolhida. Ou seja, o processo se concretiza porque ele comunga com o obsessor, já que ele tem relações com o obsessor, geralmente, de outras existências. Então, pode ter sido o responsável pelo descaminho de outrem. Ele pode, em outra existência, ter cometido crimes contra o chamado obsessor. Então, se inverteu o papel. Então, graças ao véu do esquecimento, ele fica aqui, como se fosse um santinho, vamos dizer assim. Mas não existe. E Deus não impõe nenhum castigo, vamos dizer assim, nada que não seja do nosso merecimento, né? Então, ele pode ter sido realmente o responsável pelo descaminho de muitos espíritos, né? Necessidade de buscar o perdão e a transformação para melhor. Então, é por isso que dos tratamentos recomendáveis é a evangelioterapia nos ATEs, na casa espírita, através de passes, água frutificada e estudo do evangelho, né? E se envolver em algum trabalho que faça a caridade e o amor. É o amor que cobra a multidão de pecados. Então, o obsidiado, voltando ao obsidiado, é preciso tato para interferir no conluio estabelecido entre encarnável e desencarnável. Então, através do diálogo fraterno, nas reuniões de desobsessão, é feito isso com muita competência. O Espiritismo estuda isso através do livro dos médiuns, dos cursos de higiene que preparam futuros integrantes dos cursos de mediunidade, de mediúnica, né, de desobsessão. É importante não lhes violar o livre-arbítrio. Então, é uma conversa fraterna que tem que ter com esse irmão ou essa irmã. As paixões humanas inferiores são os condicionantes de processos mentais mórbidos. São traições, são, no caso aqui de escravidão no Brasil, são os senhores. No caso,
o obsidiado é um antigo senhor, um antigo feitor que batia muito nos escravos, torturava os escravos, e hoje está aqui vestindo um outro corpo e sofre a ação de uma outra vítima, de uma vítima sua do passado. Guardam fraquezas emocionais e psíquicas que lhes impedem reconhecer a ilusão em que se encontram. Então, eles estão, uma cristalização mental, que a gente chama. Eles ficam com aquela ideia cristalizada e, às vezes, são várias reuniões para tirar das mentes dos chamados obsidiados e obsessores, tudo, principalmente dos obsessores, né? Tudo aquilo. Com o tempo, o trabalho, estudo e esforço aprenderão a libertar dessa prisão espiritual em que ora se encontra. Então, o obsidiado, ele tem que praticar o amor. É o amor que cobre a multidão de pecados. E outra coisa, através das nossas reuniões mediúnicas, se prova que, através da prática do amor, do bom desempenho na presente existência, como ser humano, como cristão, vai sensibilizando o obsessor. E muitas vezes eles desistem de perseguir o obsidiado, porque estão vendo, e eles às vezes perdoam e se perdoam. E há um perdão mútuo, né? Então, temos que trabalhar muito mais isso. Então, nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Aliás, eles não gostam. Muitos deles confessam nas reuniões que não gostam quando são taxados de obsessores. Porque no movimento espírita, às vezes, muitos têm obsessor como se fosse um demônio. E não existe demônios, tá bom? Era isso, basicamente, resumidamente, uma provocação para que vocês estudem, façam o curso do GEM, pesquisem sempre, não se prendam à apostila, que a apostila é muito resumida, tem aí o Livro dos Médiuns e toda essa literatura espírita indicada, tá bom? Muitíssimo obrigado, um bom estudo e um grande abraço.